A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, aqui quem fala é o pastor Fernando Passerini, e eu quero hoje convidar você para que nós possamos mergulhar juntos no Salmo 18, um dos textos mais poderosos de guerra espiritual da palavra de Deus. Este salmo é uma arma contra toda a opressão, contra todo o inimigo espiritual, contra tudo aquilo que tenta te paralisar ou prender a sua vida. Eu quero que você não apenas ouça, mas declare junto comigo. Vamos orar, versículo por versículo, e eu creio que a libertação vai acontecer agora mesmo, em nome de Jesus. Oremos. Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é o meu rochedo, é a minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. O Senhor seja louvado, pois clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. Os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. No meu desespero, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, as minhas súplicas chegaram à sua presença e os seus ouvidos me deram atenção. Então, toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo devorador. Ele rompeu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto no qual se ocultou. Das nuvens escuras, carregadas de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raio. Quando dos céus trovejou, o Senhor e fez ressoar a sua voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e afugentou meus inimigos, com os seus raios os arrasou. O fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra foram expostos por causa da sua severa repreensão. Ó Senhor, com o sopro forte das tuas narinas, das alturas estendeu a mão e me agarrou, arrancou-me das águas profundas, livrou-me do adversário poderoso demais para mim, de todos os meus inimigos, muito mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, mas o Senhor foi o meu abrigo e protetor. Ele me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. O Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos. Isso ele recompensou-me. Pois tenho andado nos caminhos do Senhor, não tenho agido como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todos os meus mandamentos estão presentes no meu coração. Não me desviei dos seus decretos e preceitos. Tenho sido irrepreensível para com ele e não permiti praticar qualquer mal. O Senhor me recompensou segundo a minha justiça, conforme a pureza dos meus olhos viram em minhas mãos. Ao fiel e bondoso te revelas bondoso e fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os pobres, os que são humildes, mas humilha os soberbos e altivos. Tu, Senhor,
conservas brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com a tua ajuda posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para aqueles que nele buscam abrigo, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e fez o meu caminho perfeito. Torna os meus pés ágeis como o da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Exercita minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo da salvação. Tua mão direita me garante a vitória. Desces ao meu encontro para dignificar-me. Aplanaste o meu caminho, para que, andando livre, meus tornozelos não se tropeçam. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não regressei enquanto não foram destruídos. Arrasei-os e não conseguiram reerguer-se. Morreram debaixo dos seus pés. Deste-me poder para a batalha. Subjugaste os que me traíram e se voltaram contra mim. Colocaste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritavam por salvação, mas não houve quem os livrasse. Clamaram até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Eu os reduzi a pó, que a poeira leva e o vento carrega. Pisei-os como quem pisa na lama das estradas. Tu me livraste de um povo rebelado. Fizeste-me um grande chefe das nações. Um povo que não conheci, coloca-se ao meu serviço. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se curvam a mim. Todos perderam a coragem, enfraquecidos e apavorados, saem dos seus redutos. O Senhor vive, bendita a minha rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Este é o Deus que, pelo meu bem, executou vingança e fez e faz nações me servirem. Tu me salvaste dos meus inimigos, sim, fizeste-me vencer os meus adversários, e dos meus agressores violentos me livraste. Por isso, eu te bendirei entre todas as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu santo nome. Deus dá grandes vitórias ao teu rei, e age por seu ungido com amor fiel, por Davi e por toda a sua descendência, para hoje e por todo sempre. Amém. Meus irmãos, o versículo 1 diz que o Senhor nos amou e que Ele é nossa fortaleza. Os versos 1 ao 3 descrevem Deus sendo a nossa profunda e a nossa permanente fortaleza. O Senhor diz que Ele nos amará, o Senhor diz que Ele é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa rocha, a palavra diz que Ele é a nossa cidadela, Ele é o nosso libertador. Ele é o lugar de segurança, Ele é a rocha onde nós podemos nos refugiar, Ele é o escudo com o qual nós podemos nos proteger, e Ele é a força pela qual nós temos a nossa salvação. Onde você tem colocado a sua confiança? No dinheiro? Nas pessoas? Nas próprias forças? Hoje você precisa declarar definitivamente na sua vida que Jesus é a sua rocha, que Jesus é a sua força, que Jesus é o seu escudo, que Jesus é a sua salvação. E eu quero que você repita isso comigo e diga: Senhor, eu renuncio a toda confiança em coisas humanas. Tu és a minha rocha, o meu libertador, o meu escudo, e em Ti eu confio. Senhor Deus, eu declaro essas palavras para que o mundo espiritual, para que o mundo físico, para que os céus e as regiões densas ouçam que o Senhor é a minha rocha. O clamor
na aflição, descritos no verso 4 ao 6, diz que as cordas da morte me cercaram, mas diz também que na minha angústia eu invoquei o nome do Senhor e ele ouviu a minha voz. Talvez você esteja cercado pela depressão, pela ansiedade, por pensamentos de derrota, pela paralisia, por ausência de movimento em sua vida. Mas eu quero dizer algo profundo para você. O clamor rompe essas cadeias. O clamor de um fiel, de um justo. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu quero juntamente com você declarar uma palavra. Pai, eu clamo do fundo da minha alma e peço ao Senhor, o único digno de todo o poder. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu clamo a Ti, liberta-me das trevas. Ouve a minha voz e envia socorro do Teu trono. Senhor Deus, eu clamo porque eu sei que o Senhor me ouve e que esta oração que eu faço agora, convicto, entendendo, Senhor Deus e Pai, que o Senhor é a minha rocha, e entendendo que quando eu clamo ao Senhor, o Senhor me ouve. Senhor Deus, eu declaro essa palavra sobre a minha vida neste momento, em nome de Jesus. O Salmo 18 segue, e nos versos 7 ao 15, descreve claramente o poder de Deus contra os inimigos. Então, a terra se abalou e tremeu, e o Senhor trovejou nos céus. Quando Deus se levanta, os inimigos espirituais não resistem. O diabo treme diante da presença do Altíssimo, mas ele tenta resistir e ele tenta nos abalar, enviando setas ao meio-dia e terror noturno para tentar abalar a nossa vida, tentar nos impedir de alcançar e de receber aquilo que é pleno e que vem do céu. Eu oro contigo nessa hora, sobre esse verso e sobre essa clareza que o Senhor nos traz sobre o poder de Deus contra os nossos inimigos. E nós oramos. Deus Todo-Poderoso, levanta contra toda a obra maligna que me cerca. Toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda obra, Senhor Deus, espiritual que tenha sido levada ou deixada ou dedicada em meu nome, em nome da minha família, em nome da minha geração. Senhor Deus, eu apresento a Ti a minha casa e me levanto, Senhor Deus e Pai, como representante da minha família. Eu me levanto nesta hora como sacerdote da minha casa e eu apresento a minha vida e a vida dos meus diante do Senhor. E clamo a Ti, Pai. Senhor Deus, quebra toda a força espiritual. Quebra, Senhor Deus e Pai, toda a amarra espiritual nas regiões celestiais. Toda obra, Senhor Deus e Pai, de encantamento, de feitiço, toda obra, Senhor Deus e Pai, que persegue, toda interferência maligna, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eles não resistem ao poder do nome de Jesus. Levanta contra toda obra maligna e quebra agora todo o mal. Faz tremer as fortalezas do inimigo e consome-me com o teu fogo e purifica-me, Pai, para que eu esteja pleno, para que nós estejamos plenos diante do Senhor. Senhor Deus, eu te peço que o vento do Espírito Santo passe por este lugar, que o vento do Espírito Santo sopre ao meu coração, sopre aos nossos pensamentos, a cada irmão, a cada irmã que ouve essa mensagem, que o teu Espírito Santo sopre sobre nós a tua paz. Seguindo o verso
16 ao 19, a palavra nos traz algo ainda mais profundo, que o Senhor é quem nos traz libertação das águas profundas. A palavra diz que das muitas águas ele nos tirou, que ele nos trouxe para um lugar espaçoso, que ele nos livrou porque ele se agradou da nossa oração, ele se agradou do nosso coração, ele se agradou do nosso clamor, ele se agradou porque nós nos voltamos para ele se agradou porque nós fitamos os olhos nele. Senhor Deus, em nome de Jesus. Aqui neste verso, as águas profundas representam a opressão, a tristeza, a confusão mental, a ausência de resposta, a ausência de visão espiritual acerca das coisas, a ausência de capacidade de entender o que realmente tem nos atacado, o que tem nos paralisado, o que tem nos impedido de avançar. Mas hoje, o Senhor te tira de todo o abismo e te leva a um lugar de paz. Te leva para um lugar espaçoso, para um lugar aonde Ele cuida de você. Senhor, tira-me das águas que me querem afogar. Senhor Deus, todo sentimento de opressão, de tristeza, toda obra maligna, Pai, Senhor Deus, que tenta nos atrair para baixo, que tenta, Senhor Deus e Pai, nos fazer paralisar, no nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, tira-nos deste lugar, tira-nos, Senhor Deus e Pai, de toda a prisão espiritual e nos leva, Senhor Deus, à plenitude da Tua presença. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos tira de toda a água que nos deseja afogar. Rompe com toda a cadeia de tristeza e depressão nas nossas almas. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que a nossa mente seja ressignificada no Senhor. Pai, conduz-me para que nós estejamos num lugar de liberdade, assim como a Tua palavra diz. Que nessa hora, como um respiro, nós recebamos um novo ar, nós recebamos do Senhor a cura que vem do Senhor. A Tua palavra segue dizendo, Pai, nos versos 20 ao 24, sobre a Tua justificação e a Tua purificação. E a palavra diz que o Senhor nos recompensou conforme a nossa justiça. Senhor Deus, a libertação só é completa quando há arrependimento genuíno, é o que a Tua palavra diz. E eu oro nessa hora, Pai, e peço ao Teu Espírito Santo, que possa, Senhor Deus, trazer ao nosso coração e às nossas mentes, que possa trazer, Senhor Deus, com lucidez, aquilo que realmente precisamos nos alinhar, precisamos nos arrepender, precisamos, Senhor Deus e Pai, colocar diante do Senhor, como forma de arrependimento genuíno, arrependimento, Senhor Deus e Pai, de quem quer verdadeiramente mudar de atitude, mudar de posição, mudar de atitude para que alcance o reino, para que alcance as coisas do céu. Eu oro, Pai, e purifica-me. Purifica, Senhor Deus e Pai, os nossos pensamentos, purifica os nossos corações, purifica-nos, Senhor Deus e Pai, de toda a injustiça sofrida e cometida, de toda injustiça, Senhor Deus e Pai, que nós sofremos e, Senhor Deus e Pai, que vinculamos aquilo com um senso de justiça, com um senso de vingança. Senhor Deus, nós queremos liberar isso agora em nome de Jesus e apresentar ao Senhor, pois sabemos que o Senhor é a sentinela, que o Senhor é quem nos vinga, Pai, porque a Tua vingança é justa. Senhor Deus, tira de nós todo sentimento, Pai, ilegítimo de injustiça. Tira de nós, Pai, todo sentimento de cobrança, de dívida. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, e a quem nós causamos injustiça, que o Senhor nessa noite, Pai, receba o nosso mais legítimo, o nosso mais claro e cristalino pedido de perdão, Pai. Que nessa hora onde este irmão, esta irmã estiver ouvindo, a qualquer hora do dia,
que este arrependimento seja sentido verdadeiramente no nosso coração. Senhor Deus, nós queremos andar em santidade, nós queremos experimentar a tua santidade, nós queremos reconhecer a santidade de Jesus em nós. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus Cristo, que eu sou lavado pelo sangue de Jesus e que esta palavra é poderosa sobre os teus efeitos, sobre a minha vida e sobre a minha casa. Nos versos 28 ao 36, o Senhor continua e o Senhor diz que quem ilumina e nos fortalece é o próprio Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor acende a minha lâmpada. Com o meu Deus eu salto muralhas. Muitos estão cegos espiritualmente, Senhor, sem forças, sem perspectiva, sem direção, sem entendimento. Mas o Senhor vai acender a sua visão e te dar vigor sobrenatural. O Senhor vai levar que você experimente algo que vem da parte dele, algo que vem do céu. E nós oramos, Pai, que o Senhor possa acender a minha lâmpada, que o Senhor possa acender a lâmpada do coração de cada pessoa que ouve essa mensagem. Tira, Senhor Deus, as escamas dos meus olhos. Enche-me, Senhor Deus, para vencer as muralhas e os obstáculos. Porque a tua palavra diz que com o Senhor eu salto muralhas. Então, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti que, assim como um ato profético, coloque as mãos nos seus olhos e nós declaramos que, em nome de Jesus Cristo, essa visão seja aberta, seja renovada, que a visão celestial, que a visão purificada do Senhor, seja, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa hora manifesta, nessa hora liberada sobre a vida de cada pessoa que ouve essa oração. Seguindo o verso 37 ao 42, a palavra do Senhor diz que a vitória é certa sobre os nossos inimigos. A palavra diz que o Senhor perseguiu os meus inimigos e os alcançou. Senhor Deus, mas diz que enquanto não voltei, enquanto eles não foram consumidos, eu não voltei. Senhor Deus, a libertação ela exige um confronto espiritual. Você não pode negociar com o inimigo, é realmente necessário, é preciso vencê-lo em nome de Jesus. Não é pela sua força, não é pela força do seu braço, não é pela sua capacidade cognitiva, não é pela sua capacidade espiritual, não é pela sua capacidade intelectual, é pelo nome de Jesus. Nós oramos e declaramos que em nome de Jesus Cristo eu destruo toda obra de feitiçaria, de opressão, de amarras na minha vida, na vida da minha família, toda situação financeira escravizada, toda situação sentimental escravizada, toda situação familiar confusa. Senhor Deus e Pai, restaura o lar, restaura a mesa, restaura a ceia, restaura o lugar da comunhão, Pai, para que nós possamos experimentar a presença do Senhor, viva e eficaz na nossa vida, viva e eficaz no nosso lar, viva e eficaz na nossa mesa. Toda obra maligna contra as nossas vidas, com um decreto do nome de Jesus Cristo, nós derrotamos pelo poder que há no sangue de Jesus, e nós não voltaremos mais atrás, nós venceremos em o nome de Jesus. Seguimos do verso 46 ao verso 50, onde a palavra traz uma exaltação de Deus, o Deus que dá a vitória. E a palavra diz que o Senhor vive, e que bendita é a minha rocha, que exaltado seja o Deus da minha salvação. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor é este lugar de segurança.
Nós sabemos que o Senhor é bendito, nós sabemos que o teu nome é exaltado. Senhor Deus, toda libertação deve terminar em adoração e gratidão. E durante este ato, durante esta oração, essa simples oração, nós estamos aqui, Pai, evocando um decreto do céu sobre as nossas vidas e as correntes espirituais se quebram, porque todo o poder está no teu nome. Todo o poder está na tua palavra. Toda libertação, Senhor Deus e Pai, deve receber a adoração e nós queremos adorá-lo ao Senhor. Nós queremos reconhecer que somente o Senhor é quem tem, Pai, como trazer, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, essa vitória, essa presença maravilhosa através do teu Espírito. Eu te exalto, Senhor, porque eu sei que o Senhor venceu por mim, e eu declaro que só o Senhor é Deus, e a ti pertence toda a honra e toda a glória. O Senhor vive, e o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o lugar onde, Senhor Deus, nós realmente nos fortalecemos, nós nos escondemos, porque sabemos que o Senhor é a nossa rocha. Meus irmãos, hoje você declarou o Salmo 18 comigo. E eu creio que as cadeias foram quebradas. A libertação foi conquistada na cruz de Cristo. E agora saiba de algo. E nunca negocie isso. E nunca volte atrás. Você é livre pelo poder que há no sangue de Jesus. Você é livre por uma obra extraordinária que o Cristo enviado fez sobre a sua vida e entregou essa vitória sobre a tua mão. Permaneça em oração. Permaneça firme em santidade. Busque, experimente, deguste a palavra de Deus diariamente, para que você se fortaleça, para que todos os dias, ao invés de você ter a sensação de ler a Bíblia, você experimente a própria Bíblia lendo você. Que a graça do Senhor Jesus te acompanhe e que a vida nunca mais seja a mesma. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que em nome de Jesus Cristo, a sua mente seja livre. Que toda cadeia de aprisionamento na sua mente seja livre em o nome de Jesus Cristo. Nós oramos nesta hora e pedimos a Ti. E se você pode, aonde você estiver, por um tempo, somente fechar os teus olhos e fazer uma confissão para que a sua mente, para que o lugar onde ele estava sendo atacado seja liberado das ciladas do inimigo. Eu quero que você faça uma confissão para que você tenha uma mente livre, para que você tenha uma mente salva, para que você tenha uma mente liberta de toda a opressão. Faça agora em voz alta uma confissão, apropriando-se de todo o que temos falado neste verso, neste salmo, o Salmo 18. E diga comigo: a minha mente é sede da minha alma, e ela não será mais, e ela não será nunca mais, um depósito de lixo de Satanás e seus demônios. Mas, para a palavra de Deus, ela será renovada, ela será um lugar livre para que tenha acesso. Coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação e me cinjo com a verdade. Disponho-me, Senhor Deus e Pai, integralmente a renovar a minha mente e usar, Senhor Deus e Pai, a minha mente para que possa pensar, raciocinar, refletir, que eu possa estudar a Tua palavra, Pai. Senhor Deus, até que ela reflita a mente de Jesus, que a mente de Jesus, Senhor Deus e Pai, nasça em mim, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade dentro de mim, sobre mim, e que ele flua sobre os meus pensamentos e sobre o meu coração. Pai, eu firmo a minha mente, Senhor Deus e Pai, totalmente em Ti, porque o Senhor conserva a minha mente em paz. Senhor Deus e Pai, a minha mente está firme no Senhor, porque eu confio no Senhor. Em nome de Jesus, eu rejeito toda a cadeia construída em minha mente.
Pai, vem agora pelo poder do teu Espírito quebrar toda a prisão na minha mente, todo engano, toda a fortaleza construída, desde a minha infância, desde o ventre, desde quando, Senhor Deus e Pai, as palavras chegaram até mim. Eu expulso, Pai, toda a passividade, Senhor Deus, toda a passividade que foi gerada na minha mente, sob toda a influência maligna. Na autoridade de Cristo Jesus, eu desalojo todo pensamento, Senhor Deus e Pai, que é contrário à tua palavra. Eu resisto às forças invisíveis das trevas que tentam perturbar a minha mente, que tentam perturbar, Senhor Deus, com pensamentos de dúvida, de rebeldia, de incredulidade, de questionamento, de sensualidade, de mentira, de pornografia, de angústia, de depressão, de medo, de mágoa, de ódio, de amargura, de falta de perdão, de excesso de passado, de coisas semelhantes a essas, Pai. Em nome de Jesus, eu trago agora por terra, em nome de Jesus, eu jogo agora por terra as cadeias da mente, em nome do Senhor Jesus. Venha a tua luz, venha a tua luz, a luz da tua palavra sobre a minha mente. Venha o Senhor agora pelo teu poder e cinge a minha mente com teu espírito. Reforça e guarda dos teus anjos em minha volta e sobre mim. Senhor Deus e Pai, me livra de um mundo tão conturbado, tão perigoso, tão vulnerável, de um mundo, Senhor Deus e Pai, aonde parece que as pessoas nem sequer te sentem. Senhor Deus, fortalece a minha mente, faz a minha vontade, Senhor Deus e Pai, fluir o teu espírito. Eu recebo agora, Pai, sobre a minha mente, sobre as minhas emoções e sobre o meu corpo, a tua paz. Concede-me, Senhor Deus e Pai, a vitória, para que minha mente se levante renovada e que eu seja um canal transparente, através do qual as revelações do Teu Espírito livremente, Pai, fluam. Liberta-me, Senhor Deus e Pai, de tradições, de traduções humanas que não me levam a lugar nenhum, Pai. Me dá a graça de viver na Tua presença. Me livra de conceitos e preconceitos, Senhor Deus e Pai, que me aprisionaram dentro da religiosidade e me leva, Senhor Deus, a experimentar livremente, Pai, inteiramente a Tua presença. Eu me disponho a trabalhar para o Senhor, eu me disponho, Senhor Deus e Pai, a viver na Tua vontade, eu me disponho, Senhor Deus e Pai, a cada vez mais entregar ao Senhor o meu coração e a minha vida. Eu te dou graças, Pai, porque eu sei que o Senhor faz infinitamente muito mais do que aquilo que eu lhe peço, e que os teus pensamentos são muito maiores do que os meus, e que os teus sonhos para nós, para a minha vida e para a vida de cada um que ouve essa mensagem, é muito maior do que nós podemos imaginar. Eu declaro sobre a tua vida, que em nome de Jesus, a partir de hoje, a vitória, a graça, o poder, a experiência, a plenitude com o Espírito Santo serão evidenciadas na sua vida. Eu declaro sobre você, e eu convido você para que estejamos sempre em oração, buscando em orações e súplicas a presença do eterno Deus, do Deus da nossa vida, da nossa rocha, da nossa fortaleza. Em nome de Jesus, eu me despeço nessa mensagem. Eu sou o pastor Fernando Passerini e espero você novamente numa próxima mensagem. Envie essa mensagem para alguém, ore por alguém, clame por alguém. Desejo a você que toda a graça e sorte do Senhor flua na sua vida, em nome de Jesus.